Você pode fazer uma oração declarando comigo assim: eu abro meu coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é a autoridade máxima na minha vida. Ela é o sim, e nela, em Cristo, eu tenho o amém. A palavra de Deus é a autoridade máxima na minha vida. Amém? É isso aí. A gente está falando sobre escolhas, caminhos e consequências. Até quando que vai essa série? Sei lá, pergunta não. Não sei não. Mas porque todo dia a gente faz escolhas, não é? Todo dia. Amanhã, segunda-feira, você tem uma decisão para tomar. Você tem um caminho para seguir, uma escolha que você faz certa, né? Ou uma escolha que você faz errada. Qualquer que seja a escolha, tem consequências para a escolha. A gente não pode fechar os olhos para isso e para a responsabilidade. Aí, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito grato a Deus, porque a gente tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando em você? Estava conversando ontem com algumas pessoas, eu e Ludmila, né? Uma visita que a gente fez, falando sobre isso, sobre a importância da gente enaltecer, honrar aquele que habita em mim e em você, que é o Espírito Santo. Se é que a gente é habitado pelo Espírito Santo, então a gente vai entender que a gente já tem tudo. Se a gente é habitado pelo Espírito Santo, a gente tem o professor dos professores, mestre por excelência, habitando em mim e você. Outro dia, na Escola Atos, aqui foi na última segunda, né? Quem está fazendo a Escola Atos aqui? Tem uma turma boa. A gente recomenda sempre fazer a escola, porque é um tempo que a escola ela vai dando continuidade, sabe? Estabelecendo patamares, né? Um fundamento para construir outras coisas em cima. Então, é diferente do culto também, embora nos cultos aqui a gente sempre traga ensino. Mas eu estava falando outro dia, foi uma coisa que me veio lá em casa, eu falei em casa, mas aí eu trouxe para cá uma inspiração. Eu falei, sabia que a gente é superdotado? E aí, quando eu falo isso, aí todo mundo olha assim, ó, como assim, sou superdotado? Sabia disso? Você está me olhando também meio assustado? Assim, nós somos um ser espiritual, você já entendeu isso? Que você é um espírito? Presta atenção, você que está aí também na internet. Você é um espírito, não é? Você possui uma alma, que são as suas emoções, né? Aqui os seus sentimentos, suas opiniões, tudo isso é alma. Tudo isso é alma. E aí a gente reside aonde? Num corpo, onde se manifesta tudo aquilo, né? Tudo isso. Então, de verdade, nós somos espírito. A Bíblia fala, lá em João, capítulo 3, versículo 5, 6, por ali, de 3 a 5, quando Nicodemos, todo mundo conhece o Nicodemos? Isso, para quem era íntimo dele, chamava de seu Nico. Né? Brincadeiras à parte, deixa isso, bobagem minha. Horrível. E Nicodemos era um cara assim, muito conceituado, e ele era mestre, e ele foi procurar Jesus para conversar com Jesus. Falou, Jesus, tu és mestre, porque ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz se não for por Deus. E aí Jesus lança para ele, né, um tesouro, falando assim, olha, Nicodemos, importa nascer de novo, porque sem nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. E depois Jesus amplia isso. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, ele fala depois, lá um pouquinho mais para frente, eu acho que é no versículo 6, que ele fala que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é... Eu e você não nascemos do Espírito? Você nasceu do Espírito aqui? Isso, na água e do Espírito. Pela palavra e pela ação do Espírito Santo foi que nós nascemos de novo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente nasceu de quem? Dele. Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Isso. Então, Deus, Pai dos Espíritos, como a Bíblia também fala, lá em Hebreus, a Bíblia fala que Ele é o nosso Pai. O nosso Espírito vem dele. Então, não é nada, absolutamente nada demais eu dizer que no Espírito você é superdotado. E eu também. Amém, 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 amém. Um amém assim, salpicado. Gente, presta atenção, eu estou trazendo você a uma consciência espiritual. Estou falando aos espirituais. Quem é carnal, quem é natural, não vai entender isso. Aos espirituais. Você é um ser espiritual. Você nasceu
de Deus, você nasceu do Espírito, portanto, a sua origem é o Espírito, portanto, a sua natureza é espiritual. Além disso, você está ligado a Ele, que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, você é um com Ele. Está comigo? Crê nisso? Então, o seu espírito, eu falei isso outro dia, eu falei, seu espírito é superdotado. Naturalmente, as pessoas se espantam quando veem isso, sabe por quê? Porque olham o quê? Olham o externo, olham a alma natural. Ah, mas eu não aprendo. Seria um absurdo eu dizer, não aprendo, eu estou desconsiderando que a Bíblia, sempre a Bíblia falando para mim e para você, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria muitas coisas, né? Todas. O Espírito nos ensinaria todas as coisas. Aí imagina você, está com o Espírito Santo e ele diz para você, eu vou te ensinar isso. E você diz para ele, não, eu não aprendo. Você está desconsiderando a capacidade dele de te ensinar qualquer coisa. Está desconsiderando a capacidade do mestre por excelência de te ensinar algumas coisas. Não, te ensinar todas as coisas. Mas a consciência é que leva a gente para esse lugar de estar pronto para receber tudo que vem dele. A consciência de que ele habita em mim, e de que não só ele habita em mim, mas eu sou um só com ele, você é um só com ele. Está entendendo? Seu espírito no espírito nós somos superdotados, gente. Coisas que você recebe, elas não são naturalmente. Por isso a Bíblia fala também, na carta aos Gálatas fala também, que assim, se vocês vivem no Espírito, então andem também no Espírito. Se a gente vive no Espírito, então a gente deve também andar no Espírito. Andar no Espírito é exatamente isso. Ter esse relacionamento com Ele, para que Ele ensine todas as coisas para nós. Para que a gente seja sensível ao ensinamento dEle, à correção dEle, aos ajustes dEle, a tudo que Ele der para a gente. E aí a gente vai receber no Espírito, do Espírito vai para a alma vai ser preparada pelo Espírito. Você está entendendo? Está comigo? É demais isso, né? Parar para pensar nisso. Vamos ver lá, assim, lá quando Deus quis, por exemplo, construir lá a arca, o templo não, lá que ele pegou 2 camaradas com um nome bonito, a Eliabe e o outro é Bezalel. Isso aí, não sei se tem algum Eliabe e Bezalel. Então, já fiquei bem na foto, que eu já falei que o nome é bonito. Então, eu estou engraçadinho, né? Mas ele pegou 2 homens e ele queria que aqueles homens fizessem algo. O que ele fez? Ele capacitou aqueles 2 homens para fazerem toda a obra que era necessário fazer. Ele que capacitou. E não só para fazerem, mas para fazer o quê? Ensinar a outros. Aquela instrução veio do céu para eles. Aquela capacitação veio do céu para eles, gente. O que a gente aprende no Espírito. Na alma a gente pode aprender, a gente vai até aqui na alma, mas no Espírito não tem limite. Não tem limite. Posso te dar outro exemplo? E a pregação? Daqui a pouco a gente vem na pregação. Posso te dar outro exemplo? Daniel e os 3 amigos dele. Eles foram achados mais sábios do que os sábios, do que todos os sábios do reino. Era Deus capacitando aqueles rapazes. Era Deus, gente. A nossa ciência, a ciência vai até aqui, mas a sabedoria de Deus, não tem limites. Abre tua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, por gentileza. Estou conversando com você, tudo bem? Podemos conversar um pouquinho? Isso, é só uma conversa. Na Bíblia, né? Conversa da Bíblia, para você entender e sair daqui entendendo o seguinte, aí, de repente tem alguém aqui que estava lá, cheio de pensamentos de limitações, Então, joga esses pensamentos fora, troca pelo pensamento de que você, na palavra, você entende pela palavra, você é um espírito. A gente cantou aqui, em ti não há limites. Lembra, em ti olhos se abrem. A parte do não há limite, eu não lembro não como é que era o restante, né? Mas nós cantamos, em ti não há limites, não há limites. Tudo é possível ao que? Crer. Se tudo é possível ao que crer, há algum limite? Então tá. Então, de repente, alguém que está aqui nessa manhã
e estava lá com uma percepção, uma voz de incapacidade, entenda, se você é um espírito, se você nasceu de novo, se você está ligado ao Senhor, você é um espírito com Ele, Ele te ensina todas as coisas. Ele te ensina todas as coisas. Ele te leva a lugares onde você não imagina, e Ele vai te levar, para você depois olhar para trás, olhar e ver, perceber e reconhecer que não foi você que chegou ali por você mesmo, mas foi Ele que te levou ali. Pensa nisso, guarda isso no teu coração e medita sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. E é nessa capacitação que Deus está nos chamando para a gente tomar as decisões que Ele indicar para a gente. Não é você que vai olhar o gráfico, vai olhar, fazer análise, olhar as condições, ver o tempo, ver as condições, ver quem está a favor, quem está contra, e vai, baseado nisso, tomar a decisão. É no Espírito que você vai tomar a decisão. A decisão certa, a escolha certa, o caminho certo para trazer as consequências disso, certas, vão ser no Espírito, e são no Espírito, gente. No Espírito, ainda que alguns estejam dizendo, não é por aí, ainda que pareça um caminho melhor, mas você, no Espírito, a gente está sendo capacitado a tomar as decisões certas. Não vou nem dizer as melhores, não, é a certa, porque aquele aponta é a certa. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aí? É o teu caso, então tá. Mas então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Tá tudo bem aí. Então, mas como é que a gente vai saber disso? Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta, ele sonda até mesmo as profundezas de Deus. Então, uma instrução de Deus, a instrução de Deus, como foi citado aqui, a Ludmila citou, Salmo 32, 8, a instrução vem de Deus, Ele tem todo o interesse, Deus tem todo o interesse em nos dar instruções para todas as áreas da nossa vida. Você entendeu? Deus tem todo o interesse em nos dar instruções para todas as áreas da nossa vida. A decisão sobre onde estudar, sobre qual curso fazer, a decisão sobre para onde morar, sobre onde congregar, tudo isso são instruções que Deus dá e tem total interesse, porque Deus quer o seu bem. Amém? Deus quer o seu bem. Deus é bom. Ele te ama. Então, Ele quer o teu bem. Claro que quer. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. O Espírito Santo tem uma instrução para você. Eu não sei o que decidir. O Espírito Santo tem uma instrução para você. Então, mas como é que eu chego nessa instrução? Relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. O que fazer? Imagina Daniel, gente, diante do rei lá. O que fazer? O que dizer para ele? Primeira coisa, né, teve uma ocasião que o rei não queria nem contar o que sonhou. Meu Deus, que desespero. Ficou todo mundo desesperado. Está lá, você lê depois o livro de Daniel com calma, você vai ver o rei estava lá, estava agitado por causa de um sonho. Então tá, o senhor pode dizer o sonho que a gente interpreta, os sábios dele falaram lá, né? Não, vocês vão ter que dizer o sonho e dar a interpretação. Sim, agora é checkmate, né? Mas Daniel, assim como eu e você, cremos num Deus que sabe de todas as coisas. Agora, a gente está um passinho à frente, não está, não? O Espírito Santo habita em você. Então, considere a presença do Espírito Santo. Não é comum, não deixe se tornar comum o fato de que o Espírito Santo habita em você. O fato de que você é templo, a habitação dele, é lugar onde ele se manifesta, ele tem prazer em habitar em você. Não deixe isso se tornar comum, não. Cultive o relacionamento com o Espírito Santo para ser dirigido pelo Espírito Santo, porque os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E Ele tem prazer em dar direção para mim e para você, enquanto Ele anda com a gente, debaixo das suas vistas, diz lá, Salmo 32, 8, debaixo das minhas vistas eu te darei conselho. Tem conselho para você, hoje, amanhã, depois, todos os dias. Não, você é superdotado no Espírito, todos nós somos, gente.
se a gente nasceu de novo, o nosso espírito, o que o nosso espírito pode? O nosso espírito pode ver coisas que ninguém vê naturalmente. O nosso espírito pode aprender coisas que ninguém imagina. O nosso espírito pode falar coisas que ninguém recebeu ainda. O nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, por isso pode aprender todas as coisas. A gente, às vezes, quer tratar coisas na alma, no natural. Gente, o natural é para quem não tem o espírito vivo ainda. Tratar coisas no natural é para quem não tem o espírito vivo ainda. Quem tem o espírito vivo começa a partir do espírito, o espírito dando comando para a alma e tudo isso se manifestando no corpo. Está comigo? Amém? Não sei se você ficou animado com tudo que você ouviu já. Eu, ouvindo isso, já posso ir para casa. Sério? Alguém dizer para mim que eu sou superdotado? Isso, eu quero testar isso aí. Mas como é que testa? Andando no Espírito. E aí eu vou tomar uma decisão e o Espírito Santo vai selar essa decisão no meu coração com alegria e com paz. Aí eu vou dormir tranquilo. Tomei uma decisão, vou dormir tranquilo. Por quê? Porque eu estou em paz. Porque em alegria e em paz é que Ele vai nos conduzir. Está escrito lá, Isaías fala isso para mim. Então, eu sei disso, tomei uma decisão, estou todo preocupado, não sei se tomei a decisão certa e errada. Deus não quer isso. Aí perde uma noite de sono, mas você não vai perder a noite de sono. Amém? Você é guiado pelo Espírito Santo, estamos aprendendo isso. A gente tem falado aqui sobre isso, escolhas, caminhos e consequências. Como é que eu faço a escolha certa, Wellington? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Como é que você faz a escolha certa? Sendo guiado pelo Espírito Santo. O seu espírito aprende, o seu espírito pode perceber as direções. Jesus, falando do Espírito Santo para mim e para você, ele diz para a gente o seguinte, que o Espírito Santo, ele nos falaria de coisas que ainda estariam por acontecer. Meu Deus, olha que maravilha. Há até alguém que pode falar para você alguma coisa, mas, olha, o Espírito Santo tem que selar isso no teu coração, porque você é a habitação do Espírito Santo. Antigamente, né, as pessoas procuravam profetas para ter direção. A gente não precisa procurar profeta. Esse tempo acabou. Vou lá no fulano de tal, porque lá tem um profeta, vou ver se ele fala alguma coisa para mim. Acabou isso. O Espírito Santo fala com você. Ué, amém? Eu gostei desse amém. O Espírito Santo fala com você. É isso aí. Ah, então alguém pode profetizar para mim? Wellington, não pode? Pode, não pode? Pode, não tem problema. Mas aquilo que vier do lado de fora vai só confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou do lado de dentro, confirmado pela palavra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É isso aí. Vamos falar aqui, ó. Mas aí, para andar nisso daí e ser guiado pelo Espírito Santo, a gente tem escolhas a fazer, gente. A gente amar a palavra ou amar o mundo. É uma escolha que eu faço. Deus, ele deixou isso aí para a gente, ele não vai tirar de mim, de você, o poder da escolha. Agora, toda escolha ela é baseada em conhecimentos, né? Naquilo que eu conheço da palavra. Como é que eu vou escolher algo se eu não sei? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, não é assim? Tem um, né? Eu acho que o pastor Luiz que gosta de falar isso. Não sei aonde chegar, onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos onde queremos chegar. E só tem um caminho para chegar. Quem é? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí a Bíblia, pessoal, a Bíblia, igreja, eu amo vocês. A Bíblia, ela ensina tudo que a gente precisa para viver bem. Deus quer que você viva bem, de verdade. Deus quer que você viva bem. De repente, alguém fala, você só vai dar boa notícia. O Evangelho é boa notícia. E a boa notícia é que Deus quer que você viva bem. Né? Deus planejou para cada um uma vida de piedade, uma vida bem estruturada, uma vida de vitória, sim. Vitória, sim. Às vezes as pessoas ficam olhando e o ser humano tem mais facilidade de olhar para um montão de coisa que não deu certo na vida do outro, mas a Bíblia não fala para isso. A Bíblia fala assim, contarei aquilo que o Senhor tem feito. Contarei as bênçãos do Senhor. E você não tem bênção para contar? Então, olha para as bênçãos, olha para a palavra. A gente não conhece a vida dos outros, a gente tem que conhecer a palavra. A gente tem que conhecer, saber o que Deus diz. O que Deus diz a respeito dos teus filhos? O que Deus diz a respeito da sua esposa? Sua esposa é uma bênção, hein, marido? Amém? Sua esposa é uma bênção, marido? Ah, foi muito fraco. Para quem é? Pô, homem raiz, vamos lá. Sua esposa é uma bênção, marido? Poxa, agora sim elas ficaram contentes. Seu marido é uma bênção, esposa? Olha aí, tá vendo? É isso mesmo. E é.
E deixa eu te dizer, ainda que você não esteja vendo algo que você gostaria de ver, alguém tem que falar isso. Alguém tem que profetizar. Tome a decisão de falar certo. É uma decisão, sabia? Eu falar o certo ou falar o errado. Eu me precipitar com as palavras ou eu guardar a minha boca. É uma decisão. E é uma decisão que vai ecoar para a eternidade. A gente acha que palavras vão, o vento leva, isso é mentira. Isso é coisa do inferno. O vento não leva as palavras, não leva as palavras. O que sai da tua boca é o que sai do teu coração. E elas vão mudar destinos. Então, como é que você fala? Você fala aquilo que a palavra diz. Seus filhos. Meu filho, seu filho, sua filha é o quê? É a herança do Senhor. Ele é uma preciosidade. Está preocupado com o filho? Não fica, não. Ele é a herança do Senhor. Você está orando? Está orando mesmo? Não responde, não. Responde, não. Você está orando? Você já declarou? Começa a estar preenchendo de gratidão? Faz isso, é só isso que você tem que fazer. Você está dando exemplo? Eu queria que meu filho servisse a Deus, servisse na igreja. Eu sirvo, para ele ver o exemplo. Queria que meu filho fosse apaixonado pela palavra. Ele me vê lendo a Bíblia. Se ele me vê lendo a Bíblia, tá bom, eu estou semeando. Ele nem está vendo, eu estou semeando. Ele vai lá, me encontra lendo a Bíblia. Ele me encontra estudando a palavra. Ele sabe que eu medito nela. Pronto, estou dando exemplo. Meu filho já ouviu orando? Seu filho já te viu orando? Entende? Que isso são sementes. Isso evita que lá na frente a gente tenha que tratar outras coisas. Agora, se não semeei até aqui, então tá, agora você ora e confia no Senhor. Deixa com Ele. Deixa com Ele. Não vai perder tua noite de sono, não. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Ficar acordado não resolve problema. Descansar no Senhor resolve. E Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Mas eu preciso saber disso. A Bíblia fala aqui, a falta de conhecimento da palavra de Deus tem sido o maior inimigo. A Bíblia não fala assim, não, né? A Bíblia fala assim, tá? Mas tem sido o maior inimigo do povo de Deus. Qual é o maior inimigo do povo de Deus? Não é o diabo mais. O diabo não é inimigo seu, gente. Mas a Bíblia fala que ele é inimigo das nossas almas. Ele é inimigo nesse sentido, mas ele não tem chance contra você se você está em Cristo. Ele não é teu maior adversário. O maior adversário do crente hoje tem sido a falta do conhecimento revelado da palavra. Não é assim, saber que existe, saber que é, não, eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus pode todas as coisas. Não é isso, não. Essa falta, eu gosto dessa versão aqui, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é falta conhecimento. Muita gente tem conhecimento bíblico. Muita gente. Muita gente. Pessoas, às vezes, que estão aí, morador de rua, vem citar a Bíblia para mim. Sério? Para você não? Muita gente conhece a Bíblia. Tem ateu que conhece a Bíblia. E já leu mais do que muito crente. Eu conheço. Conheço gente que não cria em Deus e já tinha lido a Bíblia mais de uma vez. Enquanto crente nunca leu a Bíblia. Não é verdade? Mas é isso que Deus quer? Não. O conhecimento significa a revelação. Entender que o que está escrito ali não é um mero texto, não é só um texto. É Deus falando comigo. E quando Deus fala comigo, é algo diferente. Eu entendendo quem está falando comigo, que Ele me ama, que são promessas, que são projetos, que é uma realidade já estabelecida no reino de Deus, para mim e para você, é outra coisa. Dizer, como a gente leu ali no Salmo 103, não é isso? Ele farta de bens a tua velhice. Wellington, olha, você faz o que eu te instruí hoje. Não se preocupa com o futuro, porque do teu futuro eu estou cuidando. Só me obedece agora. É agora que você vai semear, segundo a minha palavra, e eu estou cuidando de você lá na frente. É entender que se ele fala assim, eu é que te tomo pela tua mão direita, pela minha mão, com o meu braço forte, você não precisa temer, você não precisa ter medo, Wellington. E aí você põe teu nome nisso, sabe? É ler cada palavra aqui, entender que é o Espírito Santo falando comigo e com você, dando instruções. Senhor, eu não sei o que decidir, eu não sei como eu faço, relacionamentos, como é que tem instrução para tudo.
tem instrução para tudo. Agora, se eu não tenho isso revelado no meu coração, não traz tranquilidade, porque é só um livro. Por exemplo, Romanos, né, que a gente fala bastante, capítulo 8, versículo, acho que é 28, né? 28. Todas as coisas cooperam. Isso, mas não começa com todas as coisas, não é verdade? Ele começa como? Como é que ele começa? Sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa palavra é chave, saber. Mas saber em que sentido? Em confiar. Saber, ter conhecimento revelado no meu coração de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas vão colaborar, contribuir para o meu bem. E eu não vou deixar de chegar lá no propósito de Deus, porque eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso. Entende? Então, essa parte, a gente precisa tem que estar ancorado na Bíblia, tem que estar fundamentado na palavra de Deus para a gente fazer a escolha correta, dia a dia. Porque não se trata de uma jornada em que eu digo assim, eu aceitei Jesus há 5 anos, já até me batizei. Tá bom. Poxa, eu congrego há 30 anos na igreja. Tá bom, que legal. Mas estamos vivendo pela palavra? Estamos andando no Espírito? Estamos semeando conforme diz a palavra? É isso que faz. Eu estou crendo hoje mais do que eu cria ontem, porque não é possível, se eu me relaciono com Deus, não é possível que eu não me apaixone cada dia mais por Deus. Não é possível. Não é possível que, conhecendo Deus, eu não fique cada dia mais interessado em conhecê-lo. Conhecer alguém que sempre tem algo novo para revelar, esse é o nosso Deus, gente. Não sei se você se alegra com isso. Gente, a gente tem um Deus que os anjos, uma vez eu ouvi mais ou menos isso, né? Uma paródia, que os anjos, né, falam santo, santo, santo. E aí Deus se revela de uma forma que ele nunca se manifestou, e aí, santo, santo, santo. E aquilo ali gera uma nova revelação que gera uma resposta, que é a exaltação a Ele. E a gente vai sempre diante de Deus se surpreender com algo novo que Ele tem para apresentar para mim e para você. Você pode ter vivido tudo que você viveu, pode ter coisas maravilhosas para contar, isso é bom, mas Deus tem algo novo para apresentar para você. Deus tem coisas novas para te mostrar. Deus tem revelações que ainda não tinham chegado a você até hoje, mas vão chegar. E aí é exatamente isso. Mas isso é por conta de uma continuidade, não é eu criei e agora, não, eu continuo crendo. E eu creio mais, e à medida que ele se revela a mim, tem a minha parte, óbvio, né, de meditar nessa palavra de noite, mas à medida que eu me apoio na palavra e começo a meditar nela, e ele se revela, mais interessado eu fico. Não, é impossível alguém não se interessar cada dia mais por Deus se estiver se relacionando com Ele. Guarda isso. É impossível não se interessar cada dia mais por Deus se a gente estiver se relacionando com Ele. É impossível, porque Deus tem tanta coisa para revelar para nós, Deus tem muita coisa, né? Você quer experimentar a vontade de Deus, não quer? Eu também. E o que a gente faz para experimentar a vontade de Deus? Que escolhas eu tenho? Você conhece Romanos 12, 2, né? Já é um texto muito conhecido, né? Não vos conformeis com este século, né? Com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas então eu tenho alguma coisa para fazer, para eu experimentar. Eu preciso renovar a minha mente. Outro dia eu ouvi uma frase, eu e Ludmila, exatamente, que uma mente não renovada faz muito barulho. Uma mente não renovada pela palavra faz muito barulho. Uma mente que não está renovada pela palavra fica inquieta e não dorme por causa do dia de amanhã, porque ela não descansa, crendo que o dia de amanhã já está pronto. Basta cada dia o seu cuidado. Mas se uma mente não está renovada pela palavra, ela fica ansiosa. A ansiedade vem por falta de renovação da palavra de Deus na mente. Uma mente que não é renovada pela palavra vai ficar muito preocupada com o futuro dos filhos. E aí acaba deixando de fazer algo que precisa fazer, que é andar com os filhos, olhando a palavra. Uma mente não renovada pela palavra vai ficar fazendo barulho. Como é que será o dia de amanhã? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Ao invés de simplesmente descansar nele. Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem.
Eu sei que no final das contas eu vou chegar do outro lado, eu vou descansar em Ti. Qual é a minha parte para fazer? Eu sei disso, eu sei. E é importante saber, gente, para fazer as escolhas. A gente quer experimentar Deus, então a primeira coisa para experimentar Deus, eu botei 2 pontos aí, é acolher a palavra. Como eu tenho acolhido a palavra? Como eu tenho acolhido? Essa aí é a primeira e grande decisão da vida de qualquer pessoa. Porque a gente, quando entrega a vida para Jesus, foi porque a gente ouviu quem? A palavra, não foi? A palavra gerou fé no nosso coração, e aí a gente expressou isso, falando, né? Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Todo mundo é filho de Deus, Wellington? Não. Mas qualquer um, todo mundo pode se tornar filho de Deus. Como é que a gente faz para se tornar filho de Deus? Crendo na palavra, entendendo no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Salvador, é Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida para Ele. Olha, a minha vida não é mais minha, e a gente expressa isso. A fé tem uma expressão, a fé tem expressão, gente. Fé não é calada, fé não é parada, fé tem expressão. Fé tem expressão. As nossas atitudes, as nossas palavras expressam a nossa fé. E o primeiro passo que a gente dá, a primeira decisão, é quando a gente acolhe a palavra e entrega a vida para Jesus. A minha vida não é mais minha, agora pertence a alguém. Quem? Ele, Jesus. Ele comprou a nossa vida. Pronto. Mas aí, ao longo da nossa jornada, a gente vai recebendo palavras, porque a salvação é imediata. A gente se torna um espírito, né, vivo imediatamente, mas a alma continua a mesma. Todo aquele conhecimento que você tinha, eu tinha também, todas aquelas coisas que eu carregava, eu ainda tenho, aí o que precisa fazer? Precisa começar a lavar isso. Precisa começar a limpar isso, precisa trocar entendimentos. Aí eu pensava de um jeito, mas a palavra está dizendo que não é desse jeito. Aí eu preciso trocar. E eu preciso acolher essa palavra. Acolher. Tiago, ele fala dessa forma aqui, ó. Portanto, Tiago 1:21, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, eu tenho que despojar disso. Tudo que eu sabia, eu lembro do tio, um tio que eu tive, que ele entregou a vida para Cristo e ele tinha outras crenças muito diferentes da palavra de Deus. Mas ele perguntava assim, vem cá, sobre isso daqui, por exemplo, sobre a pessoa morrer e voltar, né? Reencarnação. Sobre reencarnação. Ele acreditava em reencarnação. É assim, mas o que a Bíblia diz? Aí a Bíblia era só mostrar para ele, assim, a Bíblia fala isso daqui, ó, o homem está destinado a morrer uma só vez, após isso o juízo. Aí mostrava, e aí ele falava assim, então era mentira o que eu acreditava. Tá bom. Pronto, era desse jeito, para ele era tão simples para ele, foi lindo isso. Porque era tão simples ele entender, ele tinha essa, né, o Espírito Santo deu a ele isso, dele jogar fora, mas ele tinha que fazer isso. Qualquer coisa que ele tinha que era diferente da palavra, ele jogava aquele entendimento fora para ficar com o que a palavra dizia. Então era mentira isso que eu acreditava. Tá bom. E aí, quem mais que fala? E aí ele vinha, assim, nessa crescente, de entender o que a Bíblia diz e tomando a Bíblia como realidade máxima, como palavra final. Se eu creio em alguma coisa que está desalinhado com a palavra, quem tem que mudar? Eu. A palavra vai mudar? Nunca mudou, nem vai mudar, gente. Então, como é que eu tenho que acolher a palavra? Com mansidão. Quanta gente se debate quando fica se debatendo diante de uma palavra, tentando ajustar a Bíblia àquilo que está fazendo, àquilo que está pensando. Quanta gente ajusta, tenta conformar a Bíblia, aí justifica, pega um versículo e tal, mas não é bem assim, porque aí fica arrumando para justificar alguma coisa que ela não quer mudar. Mas a Bíblia diz para mim e para você, acolhei com mansidão. É assim, recebe. A palavra de Deus, ela é inspirada, toda a palavra ela é inspirada por Deus para correção, para ensino, amém? Quem topa ser corrigido pela palavra? Eu amo a correção, gente. Correção é saúde. Correção é garantia de vida. Correção, se eu estou fazendo algo errado e alguém me tira do erro, ela me ama. Se eu estou indo para um despenhadeiro e ela fala assim, não, vai por aí não, vem por aqui, ela me ama. Correção é de Deus. Lembro de uma vez, eu passei um susto, gente. Eu estava estudando no Cefet, aí eu pegava o trem, né? Isso tinha 1 ano de idade. A gente estava falando sobre estudar ali, aí eu falei 1990 e pouco, ele, pastor,
Eu nasci em 93. Então, eu estava sentado lá, na estação de trem, né, ali em São Cristóvão, eu sentei, ingênuo, né, desligadão. Eu achei que o trem ia passar distante, e aí eu fui e sentei. Aí veio uma moça, uma senhora, falou assim, meu filho, sai daí, que o trem passa rentinho aqui. Aí eu fui, levantei, na hora que eu levantei, não deu nada de tempo, o trem veio. E passou rentinho. Eu gelei aqui dentro, assim, porque eu me vi ali. Na hora eu me vi, gente, se eu não acolho o conselho daquela moça, eu estaria sem as minhas duas pernas. Então, o conselho, a correção, ela salva a vida. Ela salva a vida. Entende? Se eu sou rebelde, se eu me debato, se eu não acolho com mansidão aquela mão, aquela senhora, aquela voz que veio e falou comigo assim, não fica aí não, meu filho, porque aí, se eu sou rebelde à palavra, eu não estaria aqui hoje. Então, quando Deus chama a gente, quando Deus traz uma palavra, é porque Ele quer a gente caminhando para frente, caminhando porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Então, não se debata diante da palavra. Quando encontrar algo que vai de frente com o entendimento que você tinha, mas está na palavra, o que você faz? Leia de novo, leia outra vez, vê as referências associadas àquilo, leia todo o contexto, para chegar no final e dizer assim, mas leia com humildade, para chegar no final e falar, Senhor, o Senhor tem razão, é isso mesmo. Meu modo de pensar era errado, a tua palavra é certa. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ela vai te salvar, se você acolher com mansidão. Amém? Então, a Bíblia é clara como a gente deve... Aí, aqui, eu trouxe um texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Essa igreja aqui, gente, Tessalônica, era uma igreja modelo, padrão. Mas por que era padrão? Outra razão ainda temos nós agora, para incessantemente dar graças a Deus. Qual é a razão? É que, tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como a palavra de homens, e sim como a palavra em verdade que é o quê? A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A eficácia da oração, a eficácia da palavra, ela só opera naquele que crê, gente. Deus é verdadeiro. Se algo não está funcionando, eu tenho que me inspecionar. Eu não tenho que duvidar de Deus. Não tenho que duvidar da palavra. Se algo não está funcionando, tem alguma coisa que precisa ser revisada em mim. A palavra de Deus é verdadeira. Alguém diga amém aí. A palavra de Deus é verdadeira, é exato. E ela é poderosa. E ela atua naqueles que creem nela. Amém? Não é naqueles que dizem assim, mas e se não der, e se não é? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é. E aí vem essa frase, o nosso sucesso ou fracasso está em como a gente recebe a palavra. E receber a palavra não é receber, não, está legal ouvir. Porque tem uma forma de ouvir, tem outra forma de ouvir, né? Ouvir o que você falou, tá bom. Agora, quando eu ouço e pratico, considero aquilo. Quando eu considero aquilo para botar na minha vida, para de repente abrir mão de algo que eu já tinha começado, não estou dizendo que é fácil. Aí haja humildade. Aí, botar para baixo todo orgulho. Silêncio. Mas você está recebendo o que Deus está falando com você? Deus está dando instruções aqui preciosas nessa manhã, gente. Se você descobre algo que está indo de frente com a palavra, volta. Você não vai conseguir ir adiante. Não vai. A gente não vai, não dá para ir contra Deus. É impossível. Não dá para resistir a Deus. Não dá. Deus é Deus. Então, se eu encontro algo, se você encontrar algo que está indo de frente com o ensino da palavra, volta atrás, ajusta. Eu vou precisar perder tempo. Se com Deus a gente nunca perde tempo. Você, escuta isso que eu vou falar, você não vai perder tempo se estiver voltando para que você tome o caminho que originalmente Deus preparou para você. Não há tempo perdido quando se anda com Deus. Não há tempo perdido.
Deus vai te acelerar, Deus vai mudar as situações, as circunstâncias, mas ande com Deus. Ande com Deus. Sabe, Deus, aqui a Bíblia fala, portanto, despojando-vos, esse versículo a gente já viu. Só estou ressaltando aqui, ó, a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Como assim salvar a vossa alma? É a mesma análise que a gente faz de Romanos 12:2. Está falando aqui, salvar a nossa mente, de uma mente renovada para a gente compreender o caminho e seguir. Deus te quer uma vida vitoriosa para você. Deus quer uma vida vitoriosa para você. Amém? Você habitando em família, mas a decisão é minha. A decisão é minha. Abre a tua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 6, capítulo 1, perdão. Esse texto aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Essa igreja aqui era um modelo. Era a igreja de Caxias. Olha só, que linda essa igreja. Olha aí. Olha que coisa bonita. Vou ler aqui, você já achou? Então aqui, ó, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Essa igreja, esse pessoal recebeu a palavra. Posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Meu Deus, hein? Que igreja é essa? Modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Lindo, né? Exatamente. Então, essa igreja aqui era uma bênção, não é? Olha a igreja de Caxias. Todo mundo ouve falar de Caxias, né? Todo mundo fala de Caxias. Você veio fazer o que aqui, Marquinhos, Caxias? Eu vim ser feliz, ele fala sempre isso. Vim ser feliz. Estava ali comendo um torresmo outro dia, e o Espírito Santo falou isso no coração dele, né? O que você veio fazer aqui? Veio ser feliz? Vem para Caxias. É isso mesmo. Você está plantado no lugar onde Deus te colocou, é para ser feliz. Você está plantado no lugar onde Deus te colocou, Deus tem um lugar específico para mim e para você. E o fator de decisão não é se o louvor é legal, se é animado, se não é animado, se tem todos os instrumentos. A gente, né, já teve culto aqui, vigília aqui só com violão, virada de ano só com violão, mas não é isso que define. É a palavra implantada em nós. É a palavra que nossos filhos estão recebendo. A gente tem que saber isso, qual é a métrica que eu estou usando para definir lá aonde eu estou congregando, aonde eu vou trabalhar, o que define isso, qual o propósito está envolvido nisso. As escolhas. Porque se a gente não tem uma alma saudável, as outras coisas não vão ser saudáveis. E essa igreja aqui era modelo, não era modelo? Era uma bênção, olha aí, igreja de Tessalônica. Mas tinha problema nessa igreja? Tinha. Abre a tua Bíblia lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 15. Primeira Tessalonicenses 5. Agora, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Paulo está falando, considere a sua liderança, gente. Considere os professores da escola, considere os professores das crianças, acatem com apreço, aqueles considerem a sua direção, a sua liderança, o líder de louvor, considerem eles também. E os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis. Tinha isso lá, é? E aí, você está acompanhando comigo a leitura? Admoesteis os desordeiros na sua versão aí, né, César? Os insubmissos aqui na minha versão. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, nessa igreja que era modelo, também tinha insubmisso. Também tinha desanimado, também tinha os fracos.
nessa igreja. Ou seja, por quê? Porque naquele momento, naquele lugar, algumas pessoas, não eram todos, não era a maioria, a notícia que corria era que aquela igreja era um modelo, glória a Deus. Mas tinha no meio deles alguns insubmissos. Tinha no meio deles alguns fracos. Por quê? Porque se debatiam diante da palavra. Porque não aceitavam a palavra como ela tinha que ser aceita. Entende? E aí ele fala aqui, ó, admoeste essas pessoas. Sempre em amor, claro, né? A palavra diz isso. Mas corrija essas pessoas. Adverte essas pessoas, para elas voltarem para o lugar. Como é que a gente tem feito essas escolhas, as nossas escolhas? Né? E a gente ser sincero também, se onde a gente está hoje, não é consequência, e vai ser, é consequência de escolhas que eu fiz no passado. Coisas que eu estou, de repente, colhendo hoje, foi porque eu plantei sementes ruins. Mas agora, e Deus está dizendo isso para a gente nessa manhã, agora nós temos a oportunidade de mudar as sementes que a gente tem plantado. E se a gente estava plantando boas sementes, a gente continua crendo e daqui a pouco a gente vai colher essas boas sementes. Já está no tempo, tem colheita chegando aí. Tem coisas, Deus quer te mostrar coisa nova, gente. Então, eu tenho que, primeiro ponto que eu falei aí, acolher a palavra. Acolher a palavra. Como é que eu acolho a palavra? Dessa forma que Tiago fala, né? Acolher com mansidão a palavra. Com mansidão. Dessa forma, eu vou dormir tranquilo, porque eu sei que a palavra é segurança para mim, para minha família, para minha vida. A palavra de Deus é segurança para você, gente. Se você sabe que todas as coisas cooperam para o teu bem, vai dormir tranquilo hoje à noite, tá? Vai passar um domingo tranquilo. Amanhã, mas e amanhã, Wellington? Amanhã vai trazer os seus cuidados. Vai trazer os seus cuidados. Segundo ponto é amar a Deus. Eu tenho a escolha de amar a Deus ou amar o mundo. Ah, é, Wellington? É, tenho essa escolha. A Bíblia fala, e quem fala aqui, quem escreve para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, é o apóstolo, é Tiago, capítulo 4, versículo 4. Esse não é o Tiago dos discípulos apóstolos, né? Esse aí é o irmão de Jesus. Mas a Bíblia fala que, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se... não dá para ficar no meio do caminho. Ou a gente, não dá para negociar valores, princípios, não dá. Não dá. A gente agir com verdade, é com verdade. Não dá para negociar. Se eu ando com Deus, eu ando com Deus. Deus é a verdade. E às vezes a gente fala, né, quer falar algumas coisas, não dá para maquiar alguma coisa para parecer verdade, gente. Não dá. Contei um negócio, a gente vai fazendo, é perigoso fazer pequenas concessões, né, no trabalho. Falei um negócio ali que não era verdade, e aí o Espírito Santo, chama a atenção, fala, você falou um negócio ali que não está ajustado, aí não corrige. Aí daqui a pouco precisa fazer uma manutenção daquilo, porque para manter uma mentira vai ter um trabalhão. E uma hora, uma vovó já dizia que a mentira tem perna curta. Uma hora aparece. A vovó sabia das coisas. Uma hora aparece. E aí o que acontece? Aí daqui a pouco você está desprezando o que o Espírito Santo está falando com você. Aí vai apagando o Espírito. Deus não quer que a gente apague o Espírito. Está escrito isso. Alguma situação que não foi corrigida, gente, uma hora vai ter que corrigir. Uma hora tem que corrigir em casa, uma hora vai ter que ter uma correção. Não adianta deixar para lá, deixar para lá, deixar para lá. Lembro uma vez, um tempo eu conversei com uma pessoa, e nem é daqui da igreja, mas eu estava conversando com ele, dei um aconselhamento, um conselho para ele, né? E não foi nenhum gabinete, nada assim não, mas uma situação que aconteceu, ele falou, mas eu estava com vergonha, eu estava sem jeito de falar. Eu falei, cara, mas não era vergonha. Eu falei, mas eu estava sem jeito. Eu falei, mas não teve que falar? Agora não está tendo que falar? Aí só aumenta o problema, porque deixou debaixo do tapete, o problema não amadurece, o problema não é igual fruta que amadurece não, sabia? Mas apodrece. Não é verdade? O problema não amadurece, apodrece. Então, se a gente esconde aquilo ali debaixo do tapete, uma hora vai ficar ruim. Aí vai ter que encarar querendo ou não. Querendo ou não. E se o Espírito Santo está dando essa direção nessa manhã, faz essa sondagem aí, pede a direção dele, pede graça para corrigir, para ajustar.
para não fazer concessões, porque eu não posso ser inimigo de Deus, gente. Somos filhos de Deus, amigos de Deus. Amém? Você é filho de Deus, você é amigo de Deus? Tem instrução para nós. Com quem eu estou me associando, com quem eu me associo. Quem são as pessoas com quem eu mais ando? Quer ver? Abre a tua Bíblia aí. Eu acho que eu botei na tela aqui. Provérbios, olha aí, Provérbios 24, 21. Olha só o que está escrito. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei não te associes com os revoltosos. Olha esse outro texto. Não se associe com quem vive de mau humor. E uma instrução simples, né? Não é uma instrução simples? Fala aí. Não te associes. Ah, mas eu conheço a pessoa que está sempre de mau humor, nunca vou falar com ela. Não é isso. Mas é o quanto eu estou com ela, se eu ando, se eu fico ouvindo tudo que ela diz. Aí a Bíblia diz, é muito clara, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai estar mal-humorado. Daqui a pouco você vai ser o irado. É assim mesmo que acontece. É instrução simples, gente. Deus se interessa por coisas simples, do dia a dia. Falei semana passada, Pedro escreve para mim, para você, e ele fala do dia comum, do nosso dia comum do lar, da vida comum do lar, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Aí a gente vai ver, às vezes, certas coisas não andam. Por que não anda? Porque eu talvez esteja associado com as pessoas erradas. Porque eu não estou vivendo a vida comum do lar como deveria. Porque eu não estou tratando a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe como deveria. Por isso. Honra teu pai e tua mãe, por exemplo, está escrito isso. Quer viver muito? Quem quer viver muito? Eu também. Vamos lá, um caminho. Tem tantas coisas para a gente entender, mas é honrar pai e mãe, gente. Honra o pai e mãe. A gente ouviu outro dia um testemunho, né? Sobre um pai, foi o pastor Timóteo lá da Nova, e ele falou que estava no aeroporto com a esposa, né? Vocês ouviram também? No aeroporto com a esposa, ia viajar, aí o filho, que acho que tinha 16 anos, alguma coisa assim, adolescente, ligou, apavorado, pai, não vai viajar não, eu senti aqui no meu coração que se vocês forem vai acontecer um acidente, eu estou percebendo, eu estou sentindo isso, e o filho nervoso, né, e tal, agitado, chorando, e aí, imagina você nessa situação, você no aeroporto, seu filho, não era uma criança de 5 anos, adolescente, liga para você, não vai não, pai, não vai não, porque vai acontecer alguma coisa, eu estou sentindo isso, o que você faria? Naturalmente, você ia fazer o quê? Cancelar o voo, adiar, fazer alguma coisa. O que ele fez? Qual foi a posição dele, o posicionamento? Ele, filho, para um pouquinho, pega a tua Bíblia, abre lá, filho, está escrito, que quem honra pai e mãe vai viver muitos anos. Filho, o seu pai e a sua mãe, nós honramos os seus avós. A gente honra pai e mãe, tem uma promessa de Deus que envolve isso. Então, papai e mamãe vão viajar, vão chegar seguros e vão voltar para casa seguros, porque a gente honra pai e mãe, a gente vai viver longos anos. E você também honra pai e mãe, você nos honra, você vai viver muito, filho. E aí eles viajaram, voltaram e podem contar esse testemunho de alguém que num momento de um aperto, de um sentimento, botou de frente para o sentimento a palavra. Como é que se acolhe essa palavra? Se debate contra ela ou acolhe com mansidão essa palavra? E aí o resultado. E aí o filho pôde experimentar o resultado da palavra. E é um filho que começou, né, que foi fortalecido na fé por causa de um pai e de uma mãe que tiveram sabedoria e também confiança na palavra para dizer, filho, eu sei que você está sentindo, mas a palavra diz outra coisa. Eu e mamãe, nós honramos pai e mãe. E a palavra diz que a gente vai viver muito. Então eu vou ficar com a palavra, filho. A gente vai viver muito e pode ficar tranquilo, porque a gente vai chegar lá e vai voltar em paz. E a gente vai viver muito. Fica tranquilo, filho. Tá bom? E foram viajar. É lindo isso, né? Essa confiança na palavra de Deus. Porque alguém acolheu, eles estão acolhendo a palavra de Deus. Então, cuidado com as associações, sabe? Para a gente, daqui a pouco, não estar duvidando daquilo que Deus diz. Terminando já. A Bíblia fala lá na primeira carta aos Coríntios 5:11, fala sobre associações também. Agora eu escrevo que não vos associei, que alguém que dizendo-se irmão, até quem se diz irmão, a gente tem que olhar os frutos. Ah, chegou na igreja e já chegou na igreja. Não, calma, espera. Vê os frutos.
Vê o que sai da boca, vê a qualidade das palavras. Aí, ó, mesmo dizendo irmão, ô irmão, Pai do Senhor. Pai do Senhor. E aí? É o dia a dia que vai dizer quem a gente é. É o dia a dia, não é uma carta. É o dia a dia que diz quem a gente é. É fruto. E fruto tem a estação certa para dar. Está comigo aí? Se for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Quem são as nossas companhias? Quem são as pessoas que a gente está escolhendo para se relacionar? Em todas as esferas, tá? Falo em relação à amizade, em relação a namoro, em relação a casamento. Quem são as companhias? A gente brinca lá que ovelha não se dá com gato, né? Ah, pastor, é um gatinho, é uma gatinha, mas é cheio do Espírito Santo. Não é ovelha. Ovelha e gato misturar não é o que Deus quer. Deus quer cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, se unindo a um homem cheio do Espírito Santo. Um homem completo, uma mulher completa, se unindo, sendo um só. É isso que a Bíblia fala, não é? Então, amém? Amém? É isso. Quem são as nossas companhias? Quem são as pessoas com quem nós temos andado? A gente é que decide com quem a gente anda. A gente é que decide para quem a gente diz sim ou para quem a gente diz não. Ah, mas ela vai aceitar Jesus, ele vai aceitar Jesus. Ele tem Jesus, ela tem Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. É instrução nessa manhã, tá bom? Recebe instrução. É a instrução de Deus. Até dentro da igreja, né? Às vezes é difícil escolher. Mas Deus quer que você escolha a pessoa certa. Porque é para uma jornada. Então eu vou escolher de fora? Não, é dentro, gente. É dentro. Pastor, mas já escolhi. Então tá, agora vai andar. Já escolhi, você tem uma palavra. Então vai andar. Você não tem palavra? Você não tem palavra? Então honra a tua palavra. E ora. E aí vem o resultado. Vai chegar o resultado. A questão, muitas vezes, não é se eu vou chegar lá ou não vou chegar lá. Eu vou chegar lá. A questão que a gente está tratando aqui, igreja, está comigo, igreja? É o caminho que eu vou passar para chegar lá. Que pode ser mais tortuoso ou pode ser mais plano. Deus quer que a gente... Quando a gente segue o conselho de Deus, a Bíblia fala que Ele aplana o caminho para mim e para você. Então, tá bom, a gente vai chegar do outro lado, mas é como eu vou chegar do outro lado. O que a gente está tratando aqui é de como. Como a gente está chegando do outro lado. Nas decisões do dia a dia. E aí, sofrimentos que eu não preciso ter, sofrimentos que Deus não quer que eu tenha, entendeu? Tem coisas que a gente vai passar. Nesse mundo tereis aflições. Vamos ficar de pé, a gente vai encerrar. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ah, legal, maravilhoso, glória a Deus. Mas a questão é, tem aflições que a gente vai passar. E tem aflições que são resultado de nossas escolhas. E aí Deus quer que a gente evite essas aflições, tá? É isso. A instrução de hoje é porque Deus quer que a gente evite algumas aflições. Tem nada a ver com Deus. Coisas que às vezes está passando. Ah, Deus, por quê? Por quê, meu filho? Você escolheu. Por quê, meu filho? Você não perguntou antes de começar. Por quê, meu filho? Você não pediu minha direção. Por quê, meu filho? Porque você não leu minha palavra. Você não viu lá com quem você ia associar. Por quê, Deus? Por quê, Deus? Por quê? Não pergunta por quê para mim. Está tudo com você. Desse jeito. Não é uma mensagem de muitos, glória a Deus, aleluia, o fogo desce, mas é uma mensagem de instrução, de segurança para mim, gente. Quer ver? Deixa eu dar mais uma instrução para vocês. Tem uma palavra aqui chamada maldizente. Não ande com maldizentes. Não dê crédito a maldizentes. Não dê like para maldizente. Tem um montão de maldizente na internet, gente. Se você segue, deixa de seguir. Conselho para essa igreja, como pastor, alguém que te ama, alguém que está encarregado, como diz a Bíblia, de velar pelas almas de quem está aqui. Se você, mas é um pastor, ele tem 500 mil seguidores.
não seja você mais um seguidor. Saia. Se é alguém na internet que fala mal de outro pastor, que fala mal da igreja, que fala mal maldizente, que fala mal. Se você está seguindo alguém, é um conselho do pastor aqui, tá? Estou trazendo de Deus isso para a gente. Se você segue alguém que fica postando vídeos na internet para criticar outros, para de seguir. Para de seguir. Está escrito aqui, ó, maldizente. Maldizente. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, é maldizente. Pronto. Para de seguir. Você está se envenenando se ficar ouvindo. Alguém que bota lá uma pregação para depois trazer uma crítica da pregação. Alguém que bota lá o que aconteceu na igreja, bota lá um pedacinho de uma pregação e depois critica. Alguém que bota lá alguma coisa que aconteceu na igreja e critica. Pare de seguir. Não segue não. Segue não. Está escrito, ó, não sou eu que estou falando. Deus está dizendo. Não vos associeis com, eu vou pegar ali só o maldizente, aquele que dizendo-se irmão for maldizente. É a instrução de Deus para mim e para você. Vai te livrar de muita coisa. Vai te livrar de muita coisa. Não sigam maldizentes. Não sigam igreja de Caxias. Não sigam maldizentes. Não siga. Não deixe alguém do teu lado começar a falar mal de alguém e você não deixe esse negócio crescer. Você abafa logo. Fala, não vou falar mal de ninguém aqui, não. Não vamos falar mal de ninguém, não. A gente só abençoa. Entrar numa casa, começou a falar alguma coisa, não se associe, não se associe. É a instrução de Deus nessa manhã para a gente, tá? Deus quer a vida tranquila para mim e para você. Você crê nisso?